estamos começando mais um Pílula de Conhecimentos e agora nós vamos falar sobre língua portuguesa e este assunto é bastante polêmico. Vamos falar de pontuação? Olha só, na escola nós aprendemos vários sinais de pontuação. Ponto final, vírgula, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, 2 pontos, reticências, mas quando eu vou usar cada um deles? Olha só, o ponto final é usado para todo o final de enunciado. Toda mensagem com sentido declarativa, afirmativa ou negativa termina em um ponto final. Entretanto, nós podemos utilizar outros sinais de pontuação para dar uma ênfase, por exemplo. Vamos dizer que você quis expressar um grito, ou uma surpresa, ou uma dúvida. A sua frase não vai terminar com um ponto final. Você vai utilizar um ponto de exclamação. Ai meu Deus! Ó, tem certa ênfase. Se você deu uma certa ênfase, uma entonação mais forte, isso é sinal de que você usou um ponto de exclamação nessa frase. Mas se você quiser fazer uma pergunta, qual é o sinal de pontuação que você vai utilizar? Nessa hora, nesse enunciado, você vai utilizar o ponto de interrogação, que ele é bem conhecidinho nosso. Para todas as perguntas, pontos de interrogação. Ok, ponto final para terminar um enunciado declarativo, exclamação para dar mais entonação à sua frase, ponto de interrogação para uma pergunta. Mas quando é que nós vamos utilizar a tão presente vírgula na nossa linguagem? Olha só, nós normalmente pensamos e utilizamos a vírgula como uma pausa, e de fato ela é. Mas a vírgula não é somente uma pausa, ela não é uma pausa aleatória dentro do seu texto. A vírgula serve para separar termos de uma oração, termos em sucessão. A vírgula serve para separar orações coordenadas e também algumas orações subordinadas, aquelas tão temidas orações que vocês já estudaram na escola. A vírgula vai servir, por exemplo, nessa frase. João comprou feijão, vírgula, batata, vírgula, maçã e pera. Nessa oração que eu declamei para vocês, as vírgulas foram usadas para separar termos em sucessão que João comprou. Além da vírgula, além de todos os pontos que nós já falamos, também existem 3 pontinhos que muita gente não sabe quando nem como utilizar. São as reticências. As reticências são utilizadas normalmente para uma frase em que o sentido foi inacabado. Eu estava pensando, mas... eu não acabei essa minha ideia. No final desse período, existiria reticências. E aí, gostou de conhecer esses sinais de pontuação? Vai ficar atento de quando usar o ponto, quando usar a exclamação, quando usar a vírgula, quando usar a interrogação. A nossa linguagem depende muito disso. E lembrem-se, tanto a exclamação quanto a interrogação, elas vêm acompanhadas de uma entonação específica. No caso da interrogação, de pergunta, no caso da exclamação, de dúvida ou de ênfase. Esse e outros assuntos vocês vão conhecer no Pílulas de Conhecimento. Até lá!